Dando sequência à nossa leitura do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec, tradução da primeira edição francesa. Capítulo 6. O Purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno, porquanto estabelece penas redimíveis e menos rigorosa para faltas de gravidade moderada. O princípio do purgatório está, portanto, fundamentado na equidade, uma vez que, comparado à justiça humana, representa a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte, quanto para crimes, quanto para simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, o que seria das almas culpadas somente por faltas mais leves? Ou elas compartilhariam a felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem que tivessem cometido graves males, o que não seria justo nem racional. Mas a noção do purgatório devia forçosamente ser incompleta, dado que, conhecendo apenas a punição pelo fogo, fizeram dele uma miniatura do inferno. As almas aí também ardem, mas em fogo menos intenso. Sendo o progresso incompatível com dogmas das penas eternas, as almas não saem do purgatório por conta do seu desenvolvimento, mas em virtude das preces que se fazem ou que se mandam rezar por elas. Se a ideia original era boa, o mesmo não se dá com as suas consequências. Pelo abuso que se deu origem com as preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais lucrativa que o inferno. Nota 62. Na Idade Média, nota do editor, número 62. Na Idade Média difundiu-se o medo das penitências longas e severas, pois, segundo o dogma, a confissão removia a culpa pelos pecados mortais, mas o mal causado deveria ser penitenciado. A indulgência é a remissão da pena temporal devida. Inicialmente, ela consistia em peregrinações, donativos e boas obras. No final, ocorria a venda abusiva do perdão, culminando com a contestação de Lutero na Reforma Protestante. E faço eu aqui um acréscimo. Havia cartas de indulgência para crimes ainda não cometidos. Então, a pessoa tinha pretensão de cometer um crime de morte, ela primeiro comprava uma carta de indulgência e depois cometia o crime. Terrível, não é, meus amigos? Mas isso aconteceu. Mas vamos continuar. O lugar do purgatório nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas, claramente definida. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências poder-nos-ia demonstrar. Essas misérias resultam necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria erros e não teria de sofrer as consequências. O homem, ou seja, o ser humano, que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que resultam dos excessos. A maioria dos casos, ele é infeliz nesse mundo por sua própria culpa. Mas se é imperfeito, é porque já era antes de vir para a Terra, onde expia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores que não foram reparadas. Sofre uma vida de provas e sofrimento imposto a outros numa outra existência. As vicissitudes que o ser humano experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve desfazer para evitar desditas futuras e progredir para o bem. São para a alma as lições da experiência, rudes lições por vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ensejam lutas incessantes que desenvolvem as forças da alma, assim como suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a no bem
de onde ela sai vitoriosa se tiver força para sustentá-las até o fim. Nota 63. A doutrina espírita dá um novo significado às vicissitudes da vida terrena. Enquanto nas religiões eram compreendidas como castigos divinos pelas faltas cometidas pela alma criada perfeita por Deus, o Espiritismo demonstra que os espíritos humanos iniciam simples e ignorantes, ou seja, sem o desenvolvimento da vontade, ou seja, sem livre escolha e razão, inteligência. Desse modo, os espíritos imperfeitos fazem uso das vicissitudes, com oportunidades para desenvolverem suas faculdades, por meio de centenas de vidas. Primeiro, a consciência de si, a inteligência racional. Por meio dela, o domínio da vontade que, escolhendo com a referência das leis presentes na consciência, conquista o livre-arbítrio e o senso moral. Naturalmente, todos os espíritos, todos os planetas tornam-se felizes. Com a evolução, as vicissitudes abrandam-se. Todavia, um espírito superior pode reencarnar entre os mais simples, para, em missão, servir como exemplo e impulsionar o progresso. Essa foi uma nota do editor. Seguindo com o livro. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante como o soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários graus ou permanecendo no mesmo ponto. Nessa última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito. Como é necessário, cedo ou tarde, quitar as dívidas, ser-lhe preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, pois a uma mancha não removida juntou uma outra. Nota 64. Nos dogmas das religiões ancestrais, o sofrimento físico pela dor e tristeza é um castigo pelos erros cometidos anteriormente, na relação de pecado, karma, causa e efeito ou ação e reação. Segundo as leis naturais apresentadas pelo Espiritismo, as vicissitudes são oportunidades para a evolução do espírito por seu esforço. Mas se ele se demora sem aproveitar essas vidas, estaciona em seu progresso, sendo essa a condição inerente ao sofrimento moral, uma sensação do espírito. Desse modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral, que cessa com o aperfeiçoamento sério e efetivo, com o arrependimento, expiação e reparação. Veja o item 8 do capítulo 8, nota do editor. Nota 65. É, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Em outras palavras, que ela se purga até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde partem para fluir na felicidade suprema. Agora que vem a nota 65. Me desculpem. No início da sua evolução, há imperfeições que são hábitos equivocados, criados pelo apego, que resultam em orgulho e egoísmo. Essa responsabilidade pessoal, somente daqueles que escolhem esse caminho penoso, configura a condição de imperfeição e sofrimentos morais, que deverão ser superados pela expiação. Todavia, nos planetas primitivos, há as vicissitudes decorrentes da falta de inteligência para criar melhores condições de vida e conforto, quando alimentação, moradia, saúde. Também falta oportunidade para todos progredirem, como educação, trabalho e família. Por isso, todos enfrentam provas, que são oportunidades para o progresso individual e coletivo. São os planetas de expiação e provas. Vale lembrar, meus amigos, que é o planeta que nós estamos vivendo, de expiação e provas, que neste momento está passando por uma depuração, onde os mais resistentes ao bem serão convidados a ir para outros planetas. Os mansos e pacíficos é que vão herdar a Terra. Mas vamos continuar. O purgatório não é mais, por conseguinte, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que nós vemos, que tocamos e que sofremos. Ele está nos mundos de expiação.
e a Terra é um desses mundos. Nela, os seres humanos espiam o passado e o presente em proveito de seu futuro. Mas, ao contrário da ideia que se tem tradicionalmente do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência aí, segundo o grau de adiantamento e pureza a que se chega pelo trabalho sobre si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenha chegado a termo nosso tempo ou pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo as palavras do Cristo, a cada um conforme suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Aquele que sofre nessa vida deve então dar-se conta de que isso acontece porque ele não se depurou suficientemente em suas existências anteriores e que, se não o fizer na atual, ainda sofrerá na próxima existência, o que é, a um só tempo, justo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre tanto tempo quanto se é imperfeito, assim como sofremos de uma doença enquanto não estejamos curados. Assim é que, enquanto for o ser humano orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Nota 66, referente a esse parágrafo. O mal moral difere do mal físico. Trata-se aqui do sofrimento moral, sensação do espírito, e não do sofrimento físico, próprio da vida corporal, causado pela dor e pelas situações de tristeza, que são as vicissitudes ou oportunidades de progresso da alma. O sofrimento moral é inerente à imperfeição criada pelos atos livres e voluntários do espírito que está apegado à vida animal, criando assim o orgulho e o egoísmo. Unicamente quando há essa responsabilidade, ocorre a condição inerente de sofrimento moral. Por isso, o egoísta sofrerá em vidas sucessivas, não importa quantas, até que se arrependa e supere o egoísmo pelo próprio esforço de forma autônoma. Foi uma nota do editor. Seguindo, o espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual, em razão do grau de suas imperfeições, sendo-lhe então concedida a vida corporal como meio de reparação. Nota 67, diz o editor. Essa explicação corresponde ao item 1º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma: a alma ou espírito sujeita-se, na vida espiritual, às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seguindo, é por isso que o espírito nela reencontra ou as pessoas que ofendeu, ou as situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, ou ainda situações opostas a que viveu. Por exemplo, enfrentando a miséria, se foi um rico mau, ou uma condição humilhante, se foi orgulhoso. Não se trata de um duplo castigo, mas o mesmo que se dá sequência na terra, como complemento, com vistas a facilitar seu adiantamento para um trabalho efetivo. Do próprio espírito depende fazê-lo proveitoso. Não lhe vale mais voltar à terra com a possibilidade de ganhar o céu do que ser condenado sem remissão ao deixá-la? Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que deseja que o ser humano deva tudo aos seus próprios esforços, sendo assim o artífice do seu futuro. Se é infeliz, se o é por um tempo maior ou menor, que não se queixe, senão a si mesmo. O caminho do progresso lhe está sempre aberto. Nota do editor, número 68. A reencarnação é uma necessidade para todos os espíritos progredirem livremente, e as vicissitudes estimulam a conquista das faculdades e qualidades da alma. Mas, em sendo a evolução voluntária, autônoma, cada um a aproveita melhor ou pior. Quem estaciona, ou em virtude do apego, cria para si orgulho e egoísmo, amplia o número de vidas e vicissitudes. Para todos, mesmo os imperfeitos, a felicidade é a conquista pelas boas obras. Seguindo. Se considerarmos quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns e as ansiedades de que padecem, e o tanto que tal posição torna-se mais penosa pela impossibilidade em que se encontram de enxergar o fim desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que, à vista deles, encontra-se no inferno, se esse é o termo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material.
Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, nós sabemos que a duração nesse sofrimento está subordinada à melhora do culpado. O Espiritismo não veio, portanto, negar a penalidade futura, veio, ao contrário, confirmá-la. O que ele destrói é o inferno localizado, com suas fornalhas, suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, porquanto prova que nele nos encontramos aqui, definindo-o, detalhando-o, explicando a causa das misérias terrestres, conduzindo à crença, por isso, aqueles que o negavam. Nota número 69. Somente os espíritos que criaram para si mesmos, de forma livre e consciente, a condição de orgulho e egoísmo, é que enfrentam a condição de sofrimento moral após a morte. Ela é proporcional ao grau de responsabilidade. Dura até que o espírito se arrependa, expie e repare suas faltas. A penalidade futura é uma sensação do espírito imperfeito. Não importa onde se localize no mundo espiritual. Seu sofrimento moral é íntimo e não tem como causa o ambiente. Assim, Kardec ressignifica, segundo o Espiritismo, os termos inferno e purgatório. Essa foi uma nota do editor. Vale lembrar, meus amigos, digo eu, que não basta simplesmente dizer, eu me arrependo. Não, esse arrependimento tem que ser sincero, tem que ser íntimo, tem que ser entendido. Senão, de nada vale. Continuando a leitura. Condenam o Espiritismo as preces aos mortos? Bem ao contrário, porque os espíritos sofredores as solicitam. O Espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra-lhe a eficácia para reconduzir ao bem, abreviando por meio seus tormentos. Nota 70. Nota essa de Allan Kardec. Vide o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, itens 6 a 19. Kardec nos avisa. Continuando. Falando à inteligência, ele restitui a fé aos incrédulos e a prece àqueles que dela zombavam. Ele estabelece, porém, que a eficácia das preces está no pensamento, não nas palavras, que as melhores preces são as do coração, não dos lábios. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Quer se passe a vida espiritual ou na terra, qualquer que seja a sua duração, o castigo sempre chega ao seu termo, cedo ou tarde, porquanto não há na realidade senão duas alternativas para o espírito: punição temporária proporcional ao grau de culpa e recompensa proporcional ao mérito. Nota 71 do editor. Punição temporária proporcional ao grau de culpa, pois quanto maior for a consequência do espírito culpado e a repetição dos atos equivocados, pior será a sua sensação de sofrimento moral. Temporário, porque somente cessará quando o espírito se arrepende e descondiciona seus hábitos equivocados, ou seja, não repete esses erros, porque entendeu que é um erro. Recompensa proporcional ao mérito, pois a felicidade é inerente às boas obras e ao progresso gradual consciente, voluntário, intencional e desinteressado. Essa é a base conceitual da teoria moral autônoma espírita. Continuando. O Espiritismo rejeita a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno restringe-se a uma figura simbólica dos grandes sofrimentos, cujo término é desconhecido. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, razão porque é aplicada mais naturalmente à Terra, considerada como lugar de expiação, do que o espaço infinito, por onde vagueiam os espíritos sofredores, ainda mais que a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purificação. Nota 72 do editor. O termo purgatório, ressignificado por Kardec para dar-lhe coerência segundo a teoria espírita, tem relação com a evolução dos mundos. O planeta primitivo é destinado à conquista da consciência de si mesmo pelos espíritos simples e ignorantes, que iniciam a vida humana neste orbe. O purgatório estaria representado pelos mundos de expiação e provas, onde as vicissitudes servem para o progresso de todos e a superação das imperfeições dos que as tenham adquirido. Por fim, todos os mundos serão felizes após a revolução moral caracterizada pela regeneração. Por que então o Cristo não falou do purgatório?
é que, não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. Serviu-se ele da palavra inferno, a única em uso, como um termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Se, ao lado da palavra inferno, fosse colocada uma palavra equivalente a purgatório, ele não teria podido indicar com exatidão o seu verdadeiro sentido, sem abordar uma questão reservada para o futuro, e teria, além disso, o efeito de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo: o inferno, em sua acepção geral, evocando a ideia de punição contida implicitamente, e a ideia do purgatório, que não é senão uma modalidade de punição. O futuro, devendo esclarecer aos homens, ou seja, à humanidade, sobre a natureza das penas, deveria, por essa mesma razão, restringir o inferno ao seu valor correto. Dado que, passados 6 séculos, a Igreja houve por bem suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo, porque não se daria com outras questões o que se deu como esta. É um caso para se pensar, não é, meus amigos? Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na seguinte leitura. Abraços.